Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18. Verso de Apocalipse, irmãos. 2, não é Evangelho de João, não, é Epístola. Primeira, capítulo 2, versículo 18. Eu estava com uma mensagem posta aqui na palavra, mas eu até falei para o irmão Genival, falei que o pastor não me deu a oportunidade de sábado, eu nem sabia que ele estava aqui. Eu falei, eu vou pedir para me dar uma saudação, para falar para os irmãos o que tem no coração. A mensagem, Deus querendo e permitindo, eu irei falar numa outra ocasião, se Jesus não voltar até lá. Né? Vamos ler. 2:18. Fala sobre os anticristos. Fala assim: Filhinho, já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já a última hora. Saiu de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é que manifeste que não são todos de nós. E vos tende a unção do Santo e saber de tudo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmão, essa palavra aqui na Epístola de João está dizendo sobre um alerta sobre o anticristo. Que a palavra fala que saiu de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Eu vou até evitar, vou falar para a igreja, porque a igreja que está aqui, falar bem baixo, o que eu ouvi é porque Jesus também ele falava por parábola. E o que Jesus falava, porque ele não queria que os fariseus entendiam. E quem interessava pelas coisas de Deus, o que fazia? Cercava Jesus no caminho e falava, Senhor, explica essa parábola. E Jesus semeava nos seus corações, contava para que eles viessem saber as coisas a respeito de Deus. Então, irmão, aqui fala, saiu de nós, mas não era de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Lá, 2000 anos, essa palavra já vem falando que é a última hora. E nós vemos a palavra lá no Evangelho Pedro falando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A palavra de Deus fala que muitos se têm achado que Jesus está demorando. Oh, Deus, e logo desanima de esperar. A palavra esta noite foi dizendo que o servo fiel e prudente é aquele que espera o seu Senhor. Mas aquele servo que logo pensa, meu Senhor tarde virá, e começa a beber, espancar e fazer coisas desagradáveis ao seu Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor virá sobre aquele servo, né? E o gosto daquele servo será ranger e pranto. Porque a palavra de Deus fala que aquele servo não esperou o Senhor como devemos esperar. Mas aqui essa palavra, 2000 anos, já dizia, é a última hora. Por quê, irmão? Porque a igreja ela foi formada, a palavra de Deus fala que a primeira vez que a igreja foi chamada de cristão foi a igreja de Antioquia. A igreja que Paulo formou. E de lá para cá, falar cristão é comum. Né? É cristão ali, é cristão lá. E anticristo, a palavra anticristo vem do grego. É tudo que é contra Cristo. E a palavra de Deus fala que os irmãos cresceram, a igreja foi crescendo. A palavra de Deus fala, o irmão Paulinho leu a leitura, que a igreja, quando ela cresceu, Paulo sofreu açoite, sofreu naufrágio, passou perseguições. Mas importa, irmão, que o evangelho foi crescendo. Porque Jesus falou, ide por todo mundo, e que o Jesus falou, os discípulos cumpriram na íntegra. Eu vejo muitas vezes alguém falando, mas o evangelho tem que ser pregado. Lá em Mateus 24:14. Fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho.
Aí fala, esse evangelho do reino será pregado, testemunha a toda a gente, então virá o fim. Mas se os irmãos abrirem lá em Colossenses 1:23, fala que o apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas que teve sobre essa terra. Nunca vai existir nenhum irmão, nenhuma irmã como o apóstolo Paulo, que foi guerreiro, evangelizou. Ele falou para governador, ele falou para presidente, ele falou para rei, na época dele, porque ele, Deus levantou ele para pregar a palavra. E quando Jesus falou, ide por todo mundo, Samaria, até os confins da terra, o apóstolo Paulo foi pregando. E eu acho interessante, irmão, que o evangelho, ele não foi daqui para lá. Ele veio de lá para cá. Lá na Ásia, onde o evangelho hoje é escasso, muita gente fala, mas irmão, nós temos que evangelizar a Ásia. O evangelho, irmão, ele veio de lá para cá. O evangelho começou lá. E aquele povo, irmão, perdeu a oportunidade, colocaram Jesus no vitupério. Vitupério é quando a pessoa crucifica Jesus outra vez. E ali eles perderam o conteúdo da palavra de Deus. Hoje na Europa, irmão, na Europa a igreja está tão fria lá, que os missionários do Naving e os outros vieram tudo da Europa. E nós vemos que lá, irmão, a igreja estava num Pentecostes tão grande naquele tempo que Deus enviou os missionários para cá. E quando a igreja chegou aqui próximo, em 1908, a Assembleia de Deus foi em 1910, o evangelho ele foi crescendo extraordinariamente. A igreja foi crescendo. E depois lá, irmão, começou a friagem espiritual. Na Europa, na Ásia, mas eu não quero falar sobre isso não. Eu quero dizer, irmão, que naquela época, quando o apóstolo Paulo fala, saiu de nós, é quando a igreja estava formada, o evangelho estava forte, e ali, irmão, nós sabemos que muitos se badulam dizendo, essa igreja aqui é a igreja verdadeira, é apostólica, que os irmãos veem falar. Falar, essa é a igreja verdadeira, mas essa igreja, irmão, foi formada no ano 322. Ela foi formada com Constantino, que deu uma ordem que essa igreja seria uma igreja única. E ali a igreja, essa igreja aqui, a igreja que tem o poder, que acredita, igual o irmão Miguel falou, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ela perdeu as suas origens. E aí a igreja foi se esfriando. Aqueles irmãos que morreram lá no passado, a igreja se esfriou e ela foi tomar a sua posição próximo do ano 1500, outra vez, com Lutero, que fez a reforma protestante, a igreja voltou às origens. Mas aqui, quando o apóstolo está dizendo aqui, essa igreja, irmão, que saiu de nós, mas não era de nós, é essa igreja que nós estamos vendo. Essa igreja que hoje nós vemos, que cada esquina é patrocinada pelo governo, A igreja evangélica não tem um patrocinador. O patrocinador aqui é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. E eu e você. E essa igreja aqui, irmão, ela sempre, nunca foi fácil levar a palavra de Deus. E através disso, irmão, o apóstolo aqui está dizendo, não era de nós, mas para que manifeste que não são todos de nós. Aí esse versículo me chamou muita atenção. Nós temos a unção do santo e sabemos de tudo. Irmão, a única pessoa na face da terra que tem a unção do santo é o crente. E ele sabe de tudo. É verdade. Porque, irmão, eu vou entrar aqui no que Deus está mandando eu falar. Lá em Apocalipse 6, em versículo 2, os irmãos abrem aí. Apocalipse 6, em versículo 2. Eu vou ler para os irmãos, mas os irmãos abrem aí. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Vou ler até aqui. Irmão, essa palavra está falando sobre os cavaleiros. Tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. No capítulo 19 e próximo do versículo 11, fala do cavalo branco. Lá é Jesus. Mas esse cavalo aqui, irmão,
saiu vitorioso para vencer, esse daqui não é Jesus Cristo. Esse daqui é o anticristo. Irmão, eu, graças a Deus, que eu falei lá no ponto de pregação, Deus sabe de todas as coisas. Estou liberto, irmão. Não assisto novela. Graças a Deus, não assisto novela. Mas um dia, irmão, eu estava ali olhando o começo do repórter. Aí estava lá, passou. Salve Jorge. Aí eu peguei, olhei aquilo e falei, olha, tem alguma coisa aqui. Aí peguei, irmão, falei, eu vou ver a entrada disso daqui. Aí, irmão, na entrada, não sei quem viu, quem não viu, não queira nem ver, irmão, que isso é um imã, e é um imã satânico. Puxa você, e daqui um pouco está destruindo lá o seu live, e depois você vai falar, o Marcelo mandou ver. Acredita só na palavra aqui, e persevera que você vai ver. Olha, e ali naquela entrada daquilo ali, eu vi, irmão, quando uma pessoa estava em cima de um cavalo branco, com uma coroa na cabeça, veio um capacete, mas mais parecido com uma coroa, com a haste na mão, um cavalo branco, e andando, caminhando. E esse personagem, ele fala que é o Jorge, matador de dragão. Mas ali, irmão, simboliza justamente o que está escrito aqui, Apocalipse 6:2. Assentado tinha um arco na sua mão e uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O que o irmão Marcelo está querendo dizer? Irmão, mensagem subliminar. Primeiro cavalo branco, irmão, está liberado. Isso significa o quê? Irmão, o reino das trevas. O reino das trevas. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que eu vejo aqui, irmão, é que os irmãos vão ver coisas agora que essa igreja, eles vão começar a evangelizar, eles vão falar em língua, eles vão se reunir para querer, as outras igrejas que estão fora do eixo, se unir para querer fazer uma força, saiu vitorioso para vencer. Por quê, irmão? Porque tudo isso é uma mensagem subliminar. Mas isso aí, a palavra de Deus já está nos avisando. Os irmãos ficar percebidos que tudo isso significa o quê? Jesus está voltando. Uma vez eu estava assistindo uma pregação sobre um irmão que se converteu, os irmãos devem até lembrar o nome, que eu não estou lembrando agora. E ele era bruxo, irmão. E ele fala que essas séries que passa na Rede Globo só mata, irmão, 6 crianças para que lá venha passar e dar audiência. Mas isso aí tudo é destruição de lá. Tudo isso é coisa para acabar com as pessoas, para tirar a força da pessoa. E eu vejo muitas vezes, irmão, o que eu estou falando. Quinta-feira eu saí com meu pai fazer uma visita e graças a Deus, irmão, que aquela pessoa entendeu que o Espírito Santo queria falar. Porque se eu for falar muitas vezes, a igreja está cheia, alguém não pode nem entender, né? Mas uma pessoa que nem era crente, ali entendeu e aceitou Jesus, viu, irmão? Na casa dele. E eu falava assim, irmão, isso é uma nojeira, irmão. E ele, que não era nem crente, ele falou, mas é mesmo. Isso acaba com o lar, isso acaba com a família, e foi falando. Aí eu falei, eu comecei a descobrir com aquele versículo que nós temos, que nós temos unção do Santo, sabendo de tudo. E eu comecei a meditar. Aí eu falei, Espírito Santo me deu discernimento. Eu falei, não estou falando por causa disso. Eu estou falando porque se alguém estiver assistindo, né, pode ser liberto hoje. Pode ser liberto hoje. Eu estou falando que Jesus está voltando. Aleluia. Aí ele entendeu, irmão. E fui continuando pregando. Falei, o senhor quer aceitar Jesus hoje? Ele falou, eu quero. Dei um abraço dele, fizemos uma oração, eu e o pastor Manel, a irmã Marta, e ele, irmão, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Porque muitas vezes, quando nós falamos isso na igreja, a pessoa está falando da programação. Que a pessoa gosta tanto, irmão, que não escuta a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo que essas coisas tinham que se cumprir. Hoje não sei por que Deus está falando desse jeito, mas quando Jesus Cristo está voltando, precisamos melhorar, não precisamos melhorar porque Jesus Cristo está voltando. O irmão Miguel estava falando sobre Jesus Cristo voltar, irmão. Aqui no livro de Mateus, logo no comecinho, os irmãos abram aí. No Mateus capítulo 1.
Porque tem gente, irmão, achando que Jesus vai demorar. Já pensou, irmão? Jesus vindo naquele dia que você está assistindo o Jorge? Porque o nome do padre não é Francisco não, viu, irmão? É Jorge, viu? É Jorge. Salve significa salvador. E o branco não é à toa, e a haste também não, e a coroa também não. A Bíblia fala, nós temos unção do santo e sabemos de tudo. O livro de Geração, no capítulo 1, versículo 17, os irmãos leem aí, ó. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O que isso significa? O irmão Miguel falou uma geração de 70 anos. Mas nós temos que crer assim. Não estou descontestando nele, na verdade, o Salmo 90 fala, 90 e 10 fala assim, que o viver do homem é de 70 a 80 anos, que passa disso em fase e canseira. Os irmãos já leram lá. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que são 14 gerações até Davi. E da Babilônia para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação até a Babilônia e até Cristo, 14 gerações. O que isso significa? Uma vez eu estava fazendo uma conta em casa, aí eu fazendo a conta, 14 mais 14, coloquei o número da geração e fiz um número. 5.600 anos. Ah, irmão Marcelo, está longe Jesus vindo. Isso, meu irmão, é o número da idade de Israel. Israel está com 5.770 alguma coisa de anos de vida, de fundação, desde Adão até hoje, né? E nós vemos lá no livro de Mateus, fala que é sobre a figueira, olhar para a figueira e para os seus ramos. Quando os seus ramos se tornam tende e brota folha, saber que está próximo o verão. Está falando do quê? Israel. Israel, irmão, é o relógio de Deus. Ele é o relógio de Deus. A Bíblia sempre convida nós a olhar para Israel. E aí, olhando para esse versículo, a gente vê, irmão, que Jesus Cristo está à porta. Porque o versículo se cumpre lá em Isaías, no último capítulo de Isaías, não me recordo se é 66 e 10, foi dos irmãos querer ler, que fala sobre que Israel se tornaria, voltaria a ser nação. Israel voltou a ser nação em 1948, com voto do brasileiro. Aí os irmãos pegam e fazem uma conta, né, que Jesus fala, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma das últimas profecias que Jesus falou, olhando para Israel, se cumpriu em 1948. Israel hoje tem 6 milhões de pessoas. Israel não era país, estava disperso para cumprir as palavras dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas hoje Israel é uma nação. Israel, irmão, hoje é uma potência mundial. Israel é o terceiro país com mais potência, né, militar do mundo. Então, se cumprindo a palavra, Israel é uma potência mundial. E aí Jesus convidando a olhar para Israel, os irmãos fazem a conta. 1948, mais uma geração, quanto que é? Quanto que é? Isso, é isso mesmo, irmão. Os irmãos passam a conta. Então, irmão, e Jesus ainda falou, ó, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmão, digo para os irmãos, não é tempo mais de cochilar dois pensamentos. O certo, irmão, é para dormir na igreja. Se der para dormir na igreja, é para dormir. Mas você está cumprindo a palavra que está lá das 10 virgens, né? Que todas elas eram virgens. Mas o versículo que eu vi, irmão, eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó da igreja. Porque eu vejo muita gente pregando, ô irmão, vai vir um avivamento, o crente vai ficar tudo despertado. Vai ficar tudo despertado. Irmão, o que a palavra fala? Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Porque tem gente, irmão, que não está servindo assim, não. Tem gente dormindo. E a palavra dos 6 virgens fala, ó, mas à meia-noite eu vi um clamor, aí veio o esposo, saiu no encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Olha aqui no 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas, irmão. As 10 adormeceram. Então o Espírito Santo está falando conosco. Devemos
Está atento, irmão, porque à meia-noite vai ouvir um clamor. Aquele que tiver um pouquinho de azeite, simboliza o que? A minha fé, a sua fé. Né? Aquelas que tinham azeite, não teve, irmão, como passar para as outras. E elas ainda se despertaram, falaram, Jesus veio, né? E entraram com o esposo nas bodas. Mas aquelas que não estavam preparadas, falaram, vou comprar. Quando veio, a porta fechou. Né? Mas que Deus possa nos ajudar e possamos estar atentos. Está nos avisando todo o tempo, irmão. Todo o tempo que devemos estar todo o tempo nosso vestido e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Porque se ficarmos cochilando no pensamento, né? Outro dia eu li uma palavra lá. Hoje em dia, irmão, é até difícil pegar a palavra. Eu tenho dó dos profetas. Assim, dó assim não, misericórdia. Mas no momento que eles passou. Irmão, porque você pega a palavra, irmão, Jeremias foi jogado na cisterna, no calabouço, porque Jeremias falava mesmo. João pediram a cabeça dele, irmão, porque ele falou. Hoje você falar a palavra, os irmãos falam, meu Deus do céu. Muitos é assim, irmão. Né? E o profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Verdade. E a palavra diz assim, irmão, olha, porque falamos a palavra, e muitas vezes não dá crédito à palavra de Deus. O pastor está sempre falando aqui a palavra de Deus, mas eu vejo que muitos se tornam desapercebidos. Outro dia eu falei lá que eu estava voltando a falar, lá no ponto de pregação, irmão, e essa palavra foi profunda. Não vou pregá-la não, mas vou passar só uma parte dos irmãos. Irmão, Daniel, a palavra de Deus fala que o rei falou para ele assim, olha, você não vai adorar, durante 30 dias você não vai adorar ninguém, só vai adorar o rei, né? Durante 30 dias. E Daniel pegou e falou, não, eu tenho um Deus, um Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus fala que Daniel pegou, abria a janela e olhava para o lado de Jerusalém e orava, né? Mas sabe o que o Espírito Santo me revelou ali, irmão? Naqueles 30 dias? Que se Daniel faz a vontade do rei, 30 dias, irmão. 30 dias sem orar, sem ir na igreja. Jerusalém significa o quê? Comunhão com Deus. 30 dias, eu vejo 30 dias. Pô, irmão, ainda tem gente que toma ceia de 45 dias. Ó, irmão, a misericórdia, azeite está acabando, viu? Azeite está acabando. E isso daí é o rei desse mundo, né? O príncipe desse mundo, o maligno, está tirando a virtude. Mas que Deus possa dar graça. Mas aqui é o lugar onde você vem cheio de azeite, que você vem buscar a presença de Deus, e não deixa o rei tirar a sua virtude, não. Continua fazendo, vira para o lado de Jerusalém, ora a Deus, clama a Deus, para que Deus te encha de azeite, de força, de vigor, para que você não venha ficar muito tempo fora da presença de Deus. Porque, irmão, eu falo com convicção dentro da palavra. Se Daniel passasse 30 dias sem orar e buscar a presença de Deus, irmão, desde a palavra, estava desviado, irmão. Desviado. E aí eu falei lá para os irmãos, por que, irmão, tem ceia de 30 e 30 dias? É para perdão de pecado? Não é para perdão de pecado. É para lembrar, irmão, da morte de Jesus. Para lembrar do sofrimento de Jesus. Mas não é só ali, irmão. Precisamos estar todo o tempo na casa do Senhor. A palavra de Deus não fala que Ana estava sempre na casa do Senhor? Fazia sempre suas contínuas orações? Por isso, irmão, o Espírito Santo convida. Estar sempre na casa de Deus. Aqui onde Deus ordena a bênção para sempre. Aqui onde Deus vai te dar os pensamentos para que você tenha um santo santo e veja as coisas. Para que você não venha se perder nesse mundo de horror. Eu tenho outras coisas para falar a respeito disso, irmão. De mensagem subliminar. Mas eu falo agora igual Jesus falou. Pai, não falo agora porque muitas vezes, irmão, é muita coisa. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Porque eu falei isso no serviço, irmão. Falei isso no serviço. E a Bíblia fala, não dê coisas santas aos porcos. E eu falei ali, irmão, virei ali, deram risada. Como nos dias de Noé. Né? Deram risada. Mas tem coisa, irmão, para ser revelada. Eu não olho isso na internet, televisão, não, irmão. Deus está me mostrando
e eu passo para a igreja para os irmãos verem. Isso não é história de carochinha, não. Os irmãos ficam de pé, eu vou fazer uma oração para que os irmãos possam receber, não de mim, mas de Deus que está aqui, receber mais força, mais vigor, e amanhã, irmão, falar, hoje já fui no culto sábado, não vou no domingo, não. Não vou no domingo, não. Já estou com minha vazia cheia, né? Estou transbordando. Mas Jesus falou que a adoração, irmão, ela sobe como incenso. E ela vai lá nas tábuas de ouro. E Jesus só vai ouvir, irmão, quando estiver cheia. Não pensa que vazia, bem rasinha lá, Jesus vai estar olhando, não é? Meu servo não ora, meu servo não clama. Como é que eu vou ouvir a oração dele? Nem aqui, ó, Jesus só tem misericórdia de você, porque sabe que você é um vaso fraco. Mas a palavra está dizendo, vem se encher na casa do Senhor, para que você possa ser vitorioso. Porque só vai vencer, irmão, quem buscar. Daniel falou que muitos seriam provados e embranquecidos. Ó, a igreja, irmão, nesse último momento que estamos passando na face da terra, só vai vencer aquele que levita, aquele que vem no culto e aquele que ora. E aqueles, irmão, que estão levando as coisas de brincadeira, irmão, não vai vencer. Não vai vencer. E vocês vão ver o reino das trevas sair, fazer coisas que vocês falavam, nossa, não parece que está me confundindo. Mas não é, irmão. É a palavra de Deus se cumprindo. E o cavalo vermelho está aí. E tem uma notícia para dar para os irmãos. Né? Iteúna, cidade pequena. Uma cidade pequena, 6.000 e poucos habitantes. Os irmãos não viam derramamento de sangue aqui, não via? Prepare, irmão. Prepare. Isso não é porque eu estou profetizando, não. Porque a palavra vai se cumprir. Os irmãos vão ver. Né? E que Deus possa livrar muitos que vão para essa festa do rodeio. Porque é lá que o inimigo vai querer laçar alguns. Vamos orar. Glorioso, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença, Pai. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua bondade. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, é vida, é força. Meu Deus, eu espero, meu Deus, que os crentes, meu Pai, os salvos que vieram nesta noite, Senhor Jesus, nesse trabalho, nesse culto, meu Deus, que eles não venham, meu Deus, sair da mesma maneira, mas fora que eles possam levar, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória. Se é falta de força, Senhor, vem encher. Se é falta de azeite, meu Pai, encha, ó Senhor, esse vaso, meu Deus, que ele possa sair transbordado, que ele possa sair alegre, feliz, abençoado, Senhor. Eu ponho todos nas Tuas mãos, nos encoraje nessa última hora, para falar da Sua bondade, da Sua misericórdia, as almas que vão perecer, Senhor. Salva as almas na cidade de Iteúna. Nos ajuda em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão.